Hoje nós conversamos sobre autorrefratores. Para cada situação existe uma possibilidade que você pode se deparar em precisar e tê-la. Hoje nós temos a possibilidade de observar 3 equipamentos. Eu estou aqui na mão com o Welch Allyn Spot Visual Screener. Ele tem uma finalidade clínica, porque ele é um aparelho portátil, porém ele não tem contato. Nós temos aqui outros 2 equipamentos que a gente vai já citar nesse vídeo, que são aparelhos que têm contato. Então, por exemplo, se você está diante de um paciente que tem uma resistência com o contato, tanto o seu, do profissional, quanto da sua ferramenta de análise, então você tem aqui uma ferramenta na mão, que você não precisa encostar nele para que você faça o rastreamento do grau. Também esse equipamento, ele não só faz a captura do grau, da quantidade da miopia, da hipermetropia ou do astigmatismo. Ele faz também a análise se a pupila tem um tamanho diferente em relação à outra. Isso nós já sabemos que é a anisocoria, que é o tamanho diferente da pupila em relação ao outro. Também esse equipamento faz uma análise da distância entre as pupilas, sem a interferência mediana do nariz, que é a distância pupilar. Como também ele faz a análise da distância nasopupilar, tomando em referência como uma parte mediana do nosso rosto, que é o nariz. Então você tem a distância que mede do nariz até uma pupila e tem a distância que não tem a interferência anatômica mediana, que é o nariz. Então, DP e DNP. Outro teste muito imprescindível é saber se essa distância entre as pupilas ela está simétrica ou alinhada. O que é isso? Saber se esse paciente possui um mau posicionamento dos 2 olhos. Este mau posicionamento ele é muito conhecido como estrabismo. Então, esse aparelho também faz esse rastreamento automático, que de forma objetiva, sem que você precise dar a resposta do paciente. Então, não só nós temos aqui um autorrefrator, mas também nós temos um aparelho multifuncional, que faz mede o alinhamento das pupilas, que é também chamado de estrabismo, mede a distância entre essas pupilas, tendo como referência a distância média, que é o nariz, anatomicamente falando, ou tirando essa referência, que nós falamos da DP, que é a distância que avalia as 2 pupilas sem a referência mediana, ou também a DNP, que já leva em consideração a distância média anatômica do nariz, que é a DNP, distância nasopupilar, DP, distância pupilar. O aparelho também ele faz uma análise para saber se existe uma diferença de ametropias do olho direito para o olho esquerdo. Porque nós estamos falando aqui de um aparelho que faz o rastreamento de grau em pacientes a partir de 6 meses. Então nós temos aqui a possibilidade de fazer exames em bebês com menos de 1 ano, não colaborativos e que também não tem nenhuma resposta clara devido à sua cognição. Então, recapitulando, ele faz a foto do grau e também nos dá um parâmetro. Se essas 2 quantidades de grau possuem equivalência. Se elas estão muito discrepantes, aí nós temos uma outra análise que ele faz, que é as antimetropias, que é uma diferença de grau em relação ao outro. Um olho pode ter miopia, um outro olho pode ter hipermetropia, ou também os 2 podem ter astigmatismo, compostos com hipermetropia ou miopia. E tudo isso está aqui nesta possibilidade clínica. Aparelho pediátrico de não contato. Uma segunda possibilidade seria o autorrefrator portátil da Plane Optica. Mas aqui tem uma diferença. Esse aparelho permite contato. Você vai ter que apoiar esse aparelho ao rosto do paciente para que você faça a análise. Este equipamento ele nos dá alguns parâmetros técnicos e alguns coeficientes, como por exemplo o mapa de aberrometria e alguns outros determinantes para que seja feito o rastreamento da acuidade visual com muito mais exatidão. Também esse aparelho possui uma especificação
que ele tem uma equivalência com a refração subjetiva. É isso mesmo que você ouviu. Estudos científicos sérios apontam que ele tem um parâmetro tão eficiente, porque utiliza-se da tecnologia Wavefront para a captura do grau e também da ceratometria, porque ele é um autorrefrator ceratômetro, que permite se assemelhar a uma situação de refração subjetiva. Então, trazendo muito mais eficiência e muito mais a exatidão na hora quando você vai prescrever o óculos. E um aparelho também muito portátil, muito prático para você utilizar na sua prática clínica, porque se por acaso nós tivermos aqui uma situação de um paciente que seja cadeirante e ele não tem a condição de utilizar o autorrefrator clássico, ou também que você esteja aqui tendo uma insegurança de trabalhar com este rastreamento do grau, você pode utilizar esse com segurança, porque você vai encontrar um resultado técnico, eficiente e bastante seguro. Nós temos aqui o autorrefrator clássico, que é o autorrefrator com tecnologia também Wavefront, mas que possui também aqui apoios específicos para o aparelho. Na verdade, esse aparelho aqui, ele não é considerado um autorrefrator, ele é considerado um multifuncional, porque ele faz vários testes que são possíveis nós termos várias outras abordagens clínicas, como por exemplo, nós podemos fazer aqui a avaliação da ceratometria e da refratometria ao mesmo tempo, a avaliação do segmento anterior, alguns testes para a lâmpada de fenda, pupilometria, ponto a ponto, branco a branco. Também utiliza-se também de uma câmera para você fazer a análise da transparência do cristalino. Então aqui você tem muitas outras possibilidades clínicas que vão viabilizar você fazer um exame muito mais abrangente. Porém, existe aqui uma coisa, o aparelho requer contato e uma posição específica para que você possa fazer o rastreamento do grau. Você tem que ter um cuidado com esta posição que o paciente senta, porque dependendo da forma como ele vai se posicionar no equipamento, você vai ter um resultado hiperestimado ou hiporestimado, porque aqui ele vai precisar de um posicionamento, porque a máquina possui um alinhamento, a máquina possui uma distância específica para a focagem do teste. Então você vai precisar que o paciente respeite essas condições de teste, para que a análise que você vai fazer seja a mais certa possível. Também esse aparelho, por se tratar de um aparelho com uma tecnologia Wavefront, você vai ter uma confiabilidade na quantidade do grau que esse aparelho vai lhe dar. Porém, atendendo algumas especificações, como por exemplo, se o paciente ele tiver uma capacidade acomodativa muito eficiente, você tem que ter cuidado aqui na hora que você for capturar, porque você pode diminuir a intensidade de luz, a questão da focagem do rastreamento do grau. Esse aparelho também possui um sistema que é um sistema de autoajuste. Então, ou seja, você vai colocar o rosto dele aqui e o aparelho ele vai procurar até se adaptar à altura do paciente, buscando o alinhamento do teste, que é chamado de auto-shooting. Também esse aparelho ele pode lhe dar também uma confiabilidade, porque ele trabalha com uma câmera específica, e essa câmera você pode fazer de forma automática ou de forma manual, e você vai encontrar diferenças nessas duas capturas, porque as câmeras elas vão buscar posicionamentos específicos para a captura desse grau. Então, se você utilizar o modo automático, você pode encontrar em alguns pacientes diferenças de refração. Se você fazer isso no modo manual, a depender do paciente, isso vai ser relevante. Também, nós temos aqui um coeficiente de captura da ceratometria, utilizando-se os coeficientes de Jarval. Então, são leituras muito sérias e muito técnicas. Ângulo de curvatura da córnea, posicionamentos dos ângulos de coeficiente da ceratometria. Então, você vai ter aqui uma série de outros parâmetros para que você possa prescrever com segurança, com qualidade e com muita assertividade. Então aqui é um aparelho de prática clínica muito comum, muito prático, mas aqui nós temos duas soluções que vão nos assegurar uma coisa, que muitas das vezes a gente não se preocupa, com acessibilidade. Então, ter equipamentos que possibilitem nós sermos mais acessíveis aos pacientes vão assegurar que todos serão atendidos de forma integral e de forma eficiente.
Porque se você tem um paciente cadeirante que não consegue se acomodar na sua cadeira, mas ele está na sua cadeira de uso pessoal, você vai poder acoplar o exame ao seu indivíduo, independentemente da situação que ele esteja passando. Então, se ele consegue chegar até o seu consultório, você pode ter uma possibilidade de fazer o rastreamento do grau sem necessidade dele sair da sua cadeira de apoio. Então, fica aí essa informação para você. Para mais conteúdos como esse, curte o vídeo, que é importante, se inscreve no canal, badalha aí o sininho para que você possa ser avisado de outros conteúdos, porque muitas das vezes o YouTube não passa para você essas notificações, e também compartilhe o vídeo para que esse conteúdo chegue em pessoas que precisam desse conteúdo, precisam dessa informação e esclareça as dúvidas que eventualmente podem aparecer. E fique atento para mais conteúdos e para mais informações no canal. Até a próxima!